Jornal 0 km. Telecena. A crise do novo coronavírus se agrava e países endurecem medidas contra a doença. A Europa fecha fronteiras para estrangeiros. A França põe toda a população em confinamento. Donald Trump admite que doença está fora de controle nos Estados Unidos. A partir de amanhã, bares e restaurantes da cidade de Nova York estarão proibidos de receber os clientes. A Organização Mundial da Saúde alerta para a morte de crianças e jovens. No Brasil, o número de casos confirmados sobe para 234. O Ministério da Saúde vai repassar 432 bilhões aos estados. O Conselho Monetário Nacional e a Federação dos Bancos anunciam ações para reduzir o impacto da crise. O programa emergencial vai injetar quase 150 bilhões de reais na economia. Governo do Rio decreta emergência, fecha pontos turísticos e reduz movimento em shopping centers. A epidemia faz a economia da China encolher mais de 13% no primeiro trimestre. Bolsas fecham em queda no mundo inteiro. A brasileira despenca 13% e o dólar passa dos R$ 5 pela primeira vez. Medo da Covid-19 faz a bola parar no país do futebol. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Alunos de escolas públicas de 4 estados e também do Distrito Federal estão com as aulas suspensas. No Rio de Janeiro, os colégios estaduais vão permanecer fechados por 15 dias. A rotina dos irmãos Isaac e Marci durante a quarentena. É chato ficar em casa, mas se for para não ficar doente, é melhor. Os governos do Amazonas, Rondônia, Ceará, Maranhão, Paraná e Santa Catarina também anunciaram a suspensão das aulas. O coordenador dos Centros de Contingenciamento do novo coronavírus em São Paulo, Davi Wippe, disse que hoje a primeira fase da epidemia no Brasil deve durar de 4 a 5 meses. O governo do estado anunciou novas medidas para enfrentar o avanço da doença. Ruas mais tranquilas do que o normal na capital paulista. No primeiro dia útil, com medidas, os eventos culturais foram suspensos por 30 dias. O governo federal anunciou a liberação de mais de 400 milhões de reais para ações de combate ao novo coronavírus. A principal dessas ações é a disponibilização de novos leitos de UTI. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, subiu para 234 o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Até agora, 16 das 27 unidades de gel. O congelamento dos preços dos medicamentos também está em análise. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as operadoras de internet aumentem a velocidade da banda larga fixa para ajudar quem precisar ficar em casa por causa do novo coronavírus. As principais operadoras de TV a cabo, de forma voluntária, já abriram um número maior de canais, mesmo para os pacotes de assinatura mais básicos. Depois de deixar de cumprir recomendações do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar hoje a pandemia do novo coronavírus. Ele foi criticado pelos presidentes da Câmara e do Senado. Hoje cedo, o presidente não chegou perto dos apoiadores que esperavam de fechar as fronteiras para evitar a entrada de pessoas contaminadas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu decretar situação de emergência no estado devido ao novo coronavírus. Entre as medidas anunciadas está o fechamento das lojas dos shoppings. Para fazer o anúncio, uma adaptação aos tempos de pandemia. O governador recebeu jornalistas ao ar livre no 20 dias atrás, a gente pensou, estávamos assim, como pessoa aqui no Brasil. Não estávamos levando a sério. O governo anunciou agora há pouco novas medidas para reduzir o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus. A repórter Carla Lucena tem as informações falando ao vivo de Brasília. Boa noite, Carla. Quais são as principais medidas anunciadas?
Olá, Nascimento. Boa noite para você, boa noite a todos. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo vai disponibilizar mais de 147 bilhões de reais para diminuir os impactos do novo coronavírus na economia do país. Desse total, 83 bilhões vão para os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas mais pobres. 59 bilhões para manter os empregos e o restante, então, para o combate da pandemia. São vários pontos desse pacote, entre eles está a antecipação para maio da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas e também a ampliação de beneficiários do programa Bolsa Família. O governo também vai ampliar as linhas de créditos para micro e pequenas empresas e adiou o prazo do pagamento do FGTS. Voltamos ao estúdio. O presidente americano Donald Trump admitiu que o novo coronavírus está fora de controle nos Estados Unidos e que a situação só deverá melhorar dentro de 4 meses. Hoje, cientistas americanos realizaram os primeiros testes em seres humanos para a criação de uma vacina contra a doença. Para entrar na Casa Branca, só depois já não é o foco. A Organização Mundial da Saúde admitiu hoje que, embora os idosos corram maior risco, já houve registro de mortes de jovens e também de crianças pela Covid-19. Novo epicentro da pandemia, a Europa anunciou medidas mais rígidas para tentar conter o avanço da doença no continente. O que as imagens já sugeriam, o presidente Emmanuel Macron confirmou. Dois navios com passageiros brasileiros estão navegando sem destino nos oceanos Atlântico e Pacífico. Mesmo sem nenhum caso de coronavírus confirmado, essas embarcações foram rejeitadas por vários países. Cada de outra maneira de mais risco do que nós. Aqui no Brasil, a Prefeitura de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, suspendeu o desembarque de passageiros dos navios de cruzeiro. O balneário também proibiu a entrada de vans de turismo e ônibus de excursão por causa do novo coronavírus. Os países sul-americanos decidiram fechar as fronteiras para reduzir os riscos do novo coronavírus. Pelos próximos 15 dias, nenhum estrangeiro poderá entrar, por exemplo, na Argentina, no Chile e na Colômbia. A única exceção é para residentes. O presidente chileno Sebastián Piñera, mas foi representado pelo chanceler Ernesto Araújo. Você vai ver no próximo bloco. O senador Major Olímpio e o governador João Dória trocam ofensas durante evento que reuniu policiais em São Paulo. Não perca, é já já. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Cumprimentos só à distância. Cubra o rosto quando tossir. Use os ombros ou braços. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. As Aventuras de Poliana. Os governos do Rio de Janeiro e também de São Paulo cancelaram a realização de cirurgias não consideradas urgentes. O estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso grave de um paciente com coronavírus. É neste hospital de saúde. Quase 1.000 presos estão rebelados no presídio de Mirandópolis, no interior de São Paulo. Motins também estão acontecendo neste momento em Franco da Rocha e Taubaté. Em Mongaguá, no litoral paulista, houve uma fuga em massa do Centro de Progressão Penitenciária. Novo coronavírus. Veja em instantes, a Itália registra mais de 700 mortes em 48 horas. CBF suspende todas as competições nacionais e campeonatos estaduais. Aos poucos também são paralisados. E a gente volta já já. Visitas a idosos podem esperar. Pessoas acima dos 60 anos são mais vulneráveis e fazem parte do grupo de risco. Evite aglomerações. Evite locais fechados com muitas pessoas e, se possível, trabalhe em casa. Roda, roda, Jequiti.
O senador Major Olímpio e o governador de São Paulo, João Dória, trocaram ofensas hoje em São Paulo. Foi durante um evento na sede do DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, na capital paulista. Neste momento. O novo coronavírus está fazendo a bola parar no país do futebol. A CBF suspendeu todas as competições nacionais e os campeonatos estaduais estão sendo também paralisados. Neste momento acontece o último jogo do Campeonato Paulista antes da interrupção. Com portões fechados, Ponte Preta e Guarani empatam sem gols. A reunião que definiu a suspensão do campeonato por tempo indeterminado. O Flamengo informou que o técnico Jorge Jesus aguarda a contraprova do exame para a Covid-19. O resultado do primeiro teste do treinador foi considerado positivo fraco ou inconclusivo. Os treinos da equipe profissional e das categorias de base do clube foram suspensos por pelo menos uma semana. A Bolsa de Valores de São Paulo teve mais um tombo hoje na esteira dos mercados internacionais. O índice Ibovespa afundou mais de 13%. O dólar, pela primeira vez, fechou o dia cotado acima de R$ 5,00. Cada vez que o índice cai mais de 10%. Nas últimas 48 horas, mais de 700 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na Itália. Agora, o total de mortes pela doença em território italiano já passa das 2.000. Apesar desses números já alarmantes, o governo italiano afirma que o ritmo de contaminações no país ainda não atingiu o pico e que as próximas semanas serão as mais decisivas no combate à propagação do vírus. Nesta guerra contra o coronavírus, a Itália chora e... Combatteremo contro quel virus perché noi dobbiamo essere molto forti. Ma que bello. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além